Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães. O tema do nosso vídeo é a Idade dos Metais e as Primeiras Cidades. Nós vimos em outro vídeo a chamada Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica, que leva o ser humano a experimentar a sedentarização, a uma produção cada vez maior de alimentos, e com o passar do tempo tem-se também o início do uso de metais na cultura humana. Isso por volta de 7 a 8 mil anos atrás. E nesse contexto também vão surgindo as primeiras cidades. Então foi realmente um grande salto evolutivo para os seres humanos. Com relação à questão dos metais, primeiro começaram usando o ferro, que para aquelas populações ali ali do Oriente Médio e de algumas outras regiões do mundo, havia a vantagem, de produzir materiais que fossem bem mais resistentes do que madeira, pedra. Talvez uma desvantagem estivesse no encontrar isso na natureza, retirar isso na natureza para aquelas pessoas que ainda estavam começando a desenvolver artigos de ferro. Mas depois o uso do ferro provou ser realmente algo para ficar. Essa vantagem acabou se sobressaindo de criar produtos bem mais resistentes que madeira e pedra. Nessa época também, nesse contexto, você tem no Oriente Médio as primeiras cidades, e aí há inclusive uma discussão aí em torno se a primeira cidade Jericó, hoje em Israel, ou foi Damasco na Síria, embora há evidências também na Turquia de cidades aí já com 10 mil anos. Mas na Mesopotâmia, especificamente, as primeiras cidades vão se desenvolver aí por volta de 5.500 a 6.000 anos atrás. A primeira cidade aí sendo Uruk. E essas primeiras cidades, elas tinham, por exemplo, suas casas com entrada pelo telhado, então subiam escadas para poder entrar pelo teto, ou ainda poucas ruas ali muito estreitas, com chão de terra. Essas cidades eram protegidas por muralhas, então você vê algumas diferenças aí em relação às cidades modernas. Algumas semelhanças também, até essa questão de você ter uma população se organizando em pequenos grupos, que chamamos de famílias, dentro de casas, tal, a existência das ruas aí para interligar as várias partes de uma cidade. Então você tem também semelhanças com as cidades modernas. Em próximos vídeos abordaremos mais assuntos relacionados a isso. Muito obrigado.